A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a toda a Igreja. Eu louvo o nome do Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor desta Igreja Evangélica Congregacional de Lisboa, há pelo menos 111 anos. Há pelo menos 111 anos que Ele demonstra fidelidade, que Ele demonstra bondade, que Ele demonstra misericórdia, que Ele demonstra correção, ensino, repreensão, que Ele demonstra o seu amor eterno. E eu sou também muito grato por estar aqui, estou muito alegre por estar aqui convosco. O Luís falava do tempo em que eu estive aqui. Realmente foi pouco tempo, 2021, foram alguns meses, talvez 7 meses, mas foi um tempo muito bom, em que eu fui muito edificado por esta igreja e por vocês, irmãos. E é uma alegria poder estar hoje aqui novamente. Aliás, eu tenho de fazer esta referência. A primeira vez que eu preguei, digamos que se pode dizer que eu preguei a palavra, foi aqui a convite do Luís. Portanto, o Luís também foi usado por Deus como impulsionador simplesmente para que eu me dispusesse a servir desta maneira também. E sou muito grato a Deus e ao Luís por me ter lançado esse desafio. Irmãos, eu convido-vos a abrir as Bíblias na segunda carta de Pedro. Segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Vamos ao Senhor uma vez mais em oração. O pastor Luís já orou por mim e eu vou também mais uma vez invocar a sua graça sobre mim. Pai do céu, tal como o teu servo Luís já pediu diante de ti, Senhor, essa também é a minha oração e que nesta hora, Senhor, me fortaleças com o teu Espírito e que não seja, Senhor, eu a aparecer, que eu me possa desviar da tua frente para que tu possas ser visto na tua glória, em particular como te revelaste no teu Senhor Jesus Cristo, no teu Filho. Dá-nos corações dispostos, Pai, nesta hora. Faz isto por amor do teu nome, da tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Vamos estar a ler dos versículos 1 ao 12. E diz assim a palavra do Senhor. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos,
nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Até aqui. É possível, e é também muito provável, que todos nós que nos juntamos aqui esta manhã, nós carregamos algum tipo de preocupação. Alguma questão urgente que está no topo das nossas prioridades. Alguma incerteza, alguma dúvida quanto a uma situação, uma escolha a fazer. E o Deus que nos criou, o Deus que nós louvamos esta manhã, o Deus pelo qual nós nos reunimos, em quem cremos, Ele é o Deus que sabe da nossa situação, é o Deus que vê a nossa situação. Ele é descrito na Bíblia como o Deus que vê, o Deus que ouve. Ele ouve as nossas orações. Este Deus, Ele sabe de tudo isto. E Ele quer que tu o conheças da maneira que Ele se revelou. Na pessoa de Jesus Cristo. Essa é a sua intenção. E o meu objetivo nesta manhã é persuadir-vos, nesta manhã, de que a nossa maior necessidade, a nossa prioridade, o nosso principal propósito nesta vida é e deve ser continuamente, enquanto aqui estivermos, crescer no conhecimento de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. E nós vamos olhar para esta epístola, a segunda epístola do apóstolo Pedro, em particular para os versículos 3 a 11. E nós vamos ver as dádivas e os frutos que vêm desse conhecimento de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E eu espero persuadir-vos, espero que o Senhor, pela sua palavra, vos convença de que esta é realmente a nossa maior necessidade, é aquela que deve ser a nossa prioridade, o nosso principal propósito nesta vida. Não descartando tudo o que vem às nossas mãos para fazer, tudo o que é a nossa responsabilidade, tudo o que Deus nos dá, mas ter isto como a necessidade, a prioridade e o propósito. E esta ideia do conhecimento, este tema, percorre a carta, do princípio ao fim. Vejam aqui na saudação inicial. No versículo 2, o apóstolo Pedro diz: a graça e a paz vos sejam multiplicadas, isto é comum nas várias cartas que encontramos, mas ele diz, vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. É por meio deste conhecimento que esta graça e esta paz são multiplicadas na nossa vida. Se formos até ao final da carta, vamos até ao capítulo 3, versículos 17 e 18, ele termina com este tema. Vós, pois, amados, versículo 17, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, de pessoas que andavam a ensinar coisas que se desviavam do verdadeiro ensino do Evangelho de Cristo, da ressurreição de Cristo. E ele diz, acautelai-vos, para que não descaiais da vossa própria firmeza. Antes, versículo 18, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa assim a carta, ele termina assim a carta. E nós podemos perguntar, que conhecimento é esse? E o apóstolo Pedro também expressa esse conhecimento ali no capítulo 1, versículo 16, quando ele diz: porque não vos demos a conhecer o poder
e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Os apóstolos viram com os próprios olhos, tocaram com as mãos, ouviram com os ouvidos. E ele fala deste conhecimento, este poder e vinda, esta aparição de Jesus. O que foi anunciado pelos apóstolos é aquilo que nós chamamos do Evangelho. Aquilo que o Senhor Jesus veio anunciar e aquilo que é o legado dos apóstolos, e é por isso que nós somos também uma igreja apostólica, porque nós estamos firmados sobre o fundamento dos apóstolos. Aquilo que eles transmitiram é o que nós transmitimos hoje em dia. O Evangelho, a encarnação, a vida, a morte, a ressurreição, a ascensão e o regresso, a segunda vinda de Cristo. Isto é o Evangelho. É o poder e a vinda do Filho de Deus. É deste conhecimento do Filho de Deus que nós somos necessitados. Porque ele tem implicações em todas as áreas da nossa vida. E nós percebemos isso. Nós percebemos que aquilo que entendemos de Deus vai afetar aquilo que nós fazemos. Afeta os nossos relacionamentos, a maneira como nos relacionamos, como lidamos com eles. Afeta a maneira como gerimos os nossos recursos, como gerimos o tempo. A todos os níveis. E, portanto, nós vemos que é importante termos o conhecimento correto e o conhecimento profundo. Então vamos centrar-nos nestes dois pontos. Vamos estar a olhar para o versículo, dos versículos 3 a 11 e vamos concentrar-nos nas dádivas que nós recebemos por este conhecimento e vamos concentrar-nos nos frutos, naquilo que depois se produz. Então, o primeiro ponto, as dádivas que vêm pelo conhecimento de Jesus Cristo. E eu gostava de vos perguntar, pensem, o que é que eu recebi por conhecer Jesus Cristo? Por ter este conhecimento, o que é que eu recebi? E com certeza no topo da lista estará o perdão dos pecados, ou deverá estar o perdão dos pecados, a paz com Deus, que finalmente agora temos, que podemos ter. Mas a alegria por conhecer Jesus Cristo, a família da fé, reunida nas suas igrejas locais, nas suas comunidades locais, e uma família global, onde quer que estejamos, encontramos irmãos na fé. Certamente, alguns receberam também dores e sofrimentos pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Lá em Marcos capítulo 10, o próprio Senhor Jesus diz, aliás, Pedro começa a dizer ao Senhor Jesus, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Como quem diz, Senhor, nós tomamos a decisão, nós deixamos estas coisas para trás. E Jesus diz, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, de irmãos, de irmãs, de mães, de filhos e campos, com perseguições. E no mundo por vir, a vida eterna. Isto também faz parte daquilo que nós recebemos pelo conhecimento de Cristo. O sofrimento e a perseguição. E devemos estar conscientes disso. Devemos abraçar isso, porque essa é uma realidade. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, disse o apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo. Mas notem o que é que Pedro nos diz aqui no versículo 3 e 4. 4a, a primeira parte. Vejam, o 3 e o início do 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Ele fala de coisas que nos têm sido doadas. Deus tem-nos dado tudo que conduz à vida, à verdadeira vida e à piedade. Piedade, esta palavra, significa simplesmente uma devoção a Deus, uma vida segundo a vontade de Deus, em que seguimos a vontade de Deus.
E viram como é que aqui no versículo 3 diz como é que nós o recebemos, como é que nós recebemos estas coisas? Pelo conhecimento, ou seja, através do conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. É através do conhecimento de Deus em Jesus Cristo que nós somos conduzidos a viver realmente vida abundante, aquela vida abundante de que Jesus fala. Que ele promete lá em João 10. Lá em João 10 ele está a comparar-se com o mercenário, de quem as ovelhas não pertencem. O mercenário faz as coisas porque é pago para as fazer. Mas o bom pastor, ele é o bom pastor. As ovelhas são dele. Ele cuida das ovelhas. Para ter esta vida abundante é preciso ter Jesus como pastor. Será que nós nos consideramos ovelhas deste bom pastor? Mas se nós nos consideramos, será que não nos demos conta de que poderemos estar a desprezar o cuidado e a vida que este Jesus, que este bom pastor nos oferece? Vejam que é de graça que nós recebemos, as coisas são doadas. Aparece aqui 2 vezes. Versículo 13 e versículo 4. As coisas são-nos doadas. Nós não fizemos nada, é sem mérito nosso, sem esforço nosso. Elas vieram do Pai para nós. Ele quis dar àqueles que chama. No versículo 4, têm-nos sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. As promessas, como a promessa do Espírito Santo que Jesus disse que enviaria da parte do Pai. E ela veio e ela está conosco. Essa promessa, o Espírito Santo que nos torna participantes da natureza divina. Diz o versículo 4, para que por estas promessas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. E eu acho que, ao refletir sobre esta questão, eu percebo em mim, e percebi ao longo da minha vida, e infelizmente consigo observar nas nossas igrejas, consigo ver, pelo menos na nossa realidade ocidental, na nossa realidade portuguesa, parece-me que não estamos interessados. Parece que há um desinteresse. E eu não preciso tentar adivinhar, mesmo não conhecendo, mesmo não conseguindo ver os corações. Mas nós somos seres humanos do século XXI, estamos a viver num país desenvolvido, país europeu, com muitos privilégios. Mas eu posso tentar adivinhar que as nossas agendas semanais, elas, por causa de nós vivemos no contexto em que vivemos, elas provavelmente têm pouco espaço para a busca deste conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E damos graças a Deus pelas exceções. E sabemos que há exceções e elas também são cada vez mais. E há novas gerações também que nós vemos. Estão com vontade de conhecer. Não sei se têm visto alguns relatos de organizações cristãs, mas as vendas de Bíblias no Reino Unido estão a aumentar nos últimos anos. Até nos Estados Unidos, no Canadá, há uma nova geração que já não é... Já são descendentes de pais que quiseram romper com a igreja por causa de terem crescido no sistema religioso. Então esta nova geração já nasce sem fundamentos religiosos, já nasce se calhar com faz o que quiseres, depois que o que quiseres, vê qual é que é a verdade. E isso traz um chão de areia movediça. E a juventude está à procura de algo onde possa firmar os pés. Damos graças a Deus porque há cristãos, pessoas para quem as coisas desta terra não são suficientes, não se contentam. Não é suficiente. A palavra acho que é esta, não é suficiente. As coisas desta terra não são suficientes. Elas não satisfazem. Pergunta a ti mesmo, a ti mesma. Será que é porque a minha noção
do que é a vida, a minha noção daquilo que é a felicidade. É o que eu vejo nos meus amigos, é o que eu observo nos meus vizinhos, nos meus colegas de trabalho. Será que a minha noção daquilo que é uma vida abundante e felicidade tem sido moldada pelas coisas que eu vejo nos outros e que me atraem os olhos, me atraem o coração? Porque o entendimento social que nós temos, como ainda há dias estava a falar com uma senhora, já de alguma idade, lá em Ponte Sor. Ela não é, tanto quanto sei, não é cristã, ou se é apenas nominal. E eu a tentar puxar a conversa assim um pouquinho mais para tentar entender o que é importante na vida. Eu dava assim uns indícios, mas a pessoa diz aquilo que é o comum. É a saúde. O que importa é ter saúde. O que importa é sermos felizes. Será que nós não queremos mais deste conhecimento de Jesus porque nós não temos conhecido a glória, a beleza, não temos sido assim arrebatados pelo que as Escrituras dizem sobre quem Deus é? Será que nós não queremos porque não conhecemos a paz que nós podemos experimentar em situações difíceis? Porque é aí que somos muitas vezes testados. Se nós conhecêssemos mais, será que já iríamos querer mais? E eu pergunto também aos mais novos aqui, os adolescentes, à juventude, será que nós temos buscado o divertimento, o prazer? A vida, quando somos mais novos, geralmente é mais fácil, mais alegre, parece. Mas será que ao buscar esse divertimento todo, será que deixamos para segundo plano o conhecimento de Jesus Cristo? De quem Ele é na minha vida? De quem é esta pessoa gloriosa? Mas também para os casais aqui, para as famílias, para os irmãos mais idosos. Os anos se calhar já pesam, o cansaço da vida tende a tornar-nos mais passivos. Os males que nós vemos, os desgostos que nós sofremos na vida, as notícias, muitas vezes, se nós somos bombardeados, se nos deixamos alimentar muito pelo aquilo que é hoje em dia noticiado, isso vai endurecer o nosso coração. E eu gostava de desafiar os irmãos, ao começar outra semana de azáfama, a partir da manhã, será que eu quero manter tudo igual? Ou será que eu quero alimentar a convicção de que Jesus é o melhor que eu tenho nesta vida? Como dizia o salmista, lá no Salmo 16, no versículo 2, ele dizia: Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo senão a ti somente. Ou noutras versões dizem: Eu não tenho outro bem além de ti. Que entendimento é este? Eu não tenho outra coisa nesta vida além de ti. Igreja Evangélica Congregacional de Lisboa. Ao entrares no 112º ano, queres ser mais deslumbrada pelo conhecimento do Filho de Deus? Queres isso? Estas promessas de que Pedro fala, elas são nossas por nós estarmos unidos a Cristo, pela fé. Elas são o que nos leva à vida de Deus. E nós vemos essa vida de Deus aqui descrita como participar da natureza divina. Ela tem duas faces. À medida que participamos da natureza divina, nós somos livrados da corrupção das paixões que há no mundo. Porque acontece uma coisa, nós tomamos parte na outra também. Elas caminham juntas. Viver esta vida abundante, viver esta vida devota a Deus, ter parte na natureza divina por meio do Espírito do próprio Deus, Todo-Poderoso, que habita em corações de carne, em corpos destes. Vem habitar, é a promessa
do Senhor Jesus Cristo. Será que nós desejamos ter esta vida? Desejamos crescer nisto? Esta natureza divina, o apóstolo Pedro depois vai nos dar, de certa maneira, uma descrição de como é que ela se observa também. A partir do versículo 5, ele deixa-nos uma descrição desta vida, desta piedade. Ele deixa-nos esta descrição, em primeiro lugar, como um mandamento. Ele diz, reunindo toda a vossa diligência, associem isto com aquilo, façam isto. Está-nos a dar um imperativo. Está-nos a dar um mandamento. Mas ele está a dizer que isto também é o próprio resultado de conhecermos. É o fruto que é produzido por conhecer Jesus Cristo. E é o meu segundo ponto que deriva das dádivas que nós já recebemos. Os frutos do conhecimento de Jesus Cristo. Daqueles que receberam estas dádivas, Deus espera frutos. Notem a ligação que Pedro faz no versículo 5. Ele diz, por isso mesmo, por causa de todas as coisas que já vos foram doadas. E a nossa dificuldade está tantas vezes em perceber aquilo que somos e aquilo que já recebemos em Cristo. A nossa dificuldade costuma estar aí. Porque quanto mais nós entendermos isso, quanto mais formos espreitando, tendo vislumbre daquilo que nós somos feitos em Cristo, é passado, é uma coisa, é um verbo que está no passado, já aconteceu. Tu já és santo, tu já és santa, tu já és separado, já és adotada em Cristo pelo Pai. E portanto agora vive segundo aquilo que tu és isso. E a nossa dificuldade costuma estar aqui. E Pedro diz, já vos foram doadas todas as coisas, por isso mesmo, associai com a vossa fé, porque foi pela fé que nós recebemos todas estas coisas. Associai com a vossa fé, que vocês têm, a virtude, ou seja, a excelência. Com a virtude associem o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. A devoção a Deus. Com a piedade, a fraternidade. O amor aos irmãos. E com a fraternidade, o amor. Sermos pessoas que crescem em amor para todos os lados. E diz no versículo 8, porque estas coisas, estas que acabamos de ler, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vejam que eu não pretendo aqui examinar todas estas qualidades que Pedro descreve, aqui uma a uma. Eu acho que elas são suficientemente claras daquilo que nós somos chamados a fazer. E não é difícil ver que Jesus, o Senhor Jesus Cristo, ele viveu perfeitamente cada uma destas qualidades. A virtude, o conhecimento, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o domínio próprio. Jesus é o exemplo. Jesus é o modelo para nós olharmos, para nós imitarmos. Ele é todas estas coisas em carne. É o Deus conosco, em carne. Então vejam a ligação que nós temos aqui no versículo 8, que o apóstolo Pedro está a fazer. Vejam que a ligação entre o que se é, o que se faz, ter domínio próprio, ter conhecimento, ser piedoso, a ligação entre estas qualidades e o conhecimento de Jesus Cristo. Porque ele diz, se estas coisas existem em vós e em vós aumentam, vocês não ficam inativos nem infrutuosos no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O que quer dizer que talvez também seja possível, dependendo do tipo de conhecimento que nós temos de Jesus,
talvez seja possível nós termos esse conhecimento e permanecermos passivos. Termos esse conhecimento e não darmos frutos. Que tipo de conhecimento então será esse? Que nós precisamos de ter para que não estejamos inativos nem infrutuosos. O verdadeiro conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, de quem Ele é, do que Ele fez, Ele leva-nos à ação. O verdadeiro conhecimento de Cristo e daquilo que Ele fez por nós, Ele produz uma transformação no nosso coração. Nós mudamos como pessoas. E se nós olhamos para nós há 20 anos, 10 anos, 5 anos, 1 ano, se nós não vemos mudança, se não vemos crescimento, amadurecimento na fé, uma fé que se manifesta em sermos pessoas mais amáveis, que se dominam. Esta é uma transformação que se manifesta externamente. São frutos que se devem observar. E, portanto, é caso para nós nos examinarmos a nós mesmos. E a palavra ajuda-nos a fazer isso. No versículo 9, o apóstolo Pedro ajuda-nos a fazer esse autoexame. Porque ele diz, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Ou seja, não há... Faz esta análise. Estas coisas existem em ti, estão a aumentar em ti, ou elas não estão presentes? Se não há qualquer evidência destas qualidades que nós lemos aqui do versículo 5, 6 e 7, cuidado. Cuidado! Nós podemos estar com uma espécie de miopia espiritual. Estamos cegos, só vemos o que é terreno, só vemos o que está à frente. Esquecido, diz lá no versículo 9, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. E porque nós somos criaturas que nos esquecemos, nós temos a necessidade de ouvir o Evangelho continuamente. E isto era algo que me fazia confusão há algum tempo atrás, talvez porque ainda não tinha percebido, ainda não tinha tido um verdadeiro conhecimento de Cristo. Esta é a razão porque a cruz, aquela morte, aquele sacrifício de Jesus Cristo, esta cruz ela precisa ser anunciada constantemente, continuamente, regularmente, para aqueles que já são crentes. Não é apenas para os que não conhecem. É para os que ouviram falar, é para os que nasceram na igreja e ouviram falar a vida toda. Eu cresci e nasci, como se costuma dizer, nos bancos da igreja. E talvez por isso, por ouvir o Evangelho desde pequeno, isso acaba por se tornar às vezes uma dificuldade. Porque eu não me vejo a mim mesmo como deveria ver, com as lentes da Bíblia. O pecador que eu sou. O miserável que eu sou, necessitado de um Salvador. É a razão porque o Evangelho da encarnação, da vida, da morte, da ressurreição, da ascensão e da segunda vinda de Jesus Cristo, ele precisa ser o centro da vida do cristão. Individualmente, precisa de ser o centro da minha vida. Precisa de ser o centro da tua vida. Ele precisa de ser o centro do casamento entre cristãos. O Evangelho do Filho de Deus precisa de ser o centro da família. A família precisa de se organizar em torno desta verdade e viver em torno desta verdade. Ele precisa de ser o centro da vida da comunidade de cristãos, que é a igreja local. E eu dou graças a Deus porque eu sei que nesta igreja isso é anunciado. E os irmãos esforçam-se por praticar isso. Graças a Deus por isso. Há um hino contemporâneo que diz: olhai o homem sobre a cruz, sofrendo o meu pecado. Chocado, ouço a minha voz no meio dos que troçam. É minha a culpa que o prendeu até estar consumado. No grito dele, ao expirar, obtenho vida plena.
Este é o ponto de partida para qualquer um de nós hoje aqui. Qualquer um de nós. Sejas tu crente ou não, incrédulo, sejas tu membro da igreja há décadas, tenhas tu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida ou não. O ponto de partida é sempre este: olhar o homem sobre a cruz. Reconhecer, arrependermos e confessarmos: é minha a culpa que o prendeu àquela cruz. É minha. Não há aqui deitar as culpas sobre outras pessoas. Eu estava lá. De certa maneira, eu estava lá a pegar no prego e no martelo. Eu estava lá a martelar Jesus, a pregar Jesus na cruz. É minha a culpa. Nós precisamos deste ponto de partida. Todos os dias. Às vezes todas as horas. Vamos até Jesus Cristo. Em oração. Porque é isso que a Bíblia nos mostra. Que Ele, depois de morrer, ressuscitou e Ele está à direita do Pai. Ele intercede. Ele está de braços abertos a receber aqueles que vão até Ele. Vamos em confiança, vamos em fé. Confiar que Jesus completou tudo. Fez tudo o que era preciso ser feito. Que costuma ser uma das outras dificuldades que nós temos. Daquelas coisas que nós vamos crescendo no entendimento ao longo da vida. É perceber, Jesus fez mesmo tudo. Jesus fez mesmo tudo o que era preciso. Mas eu às vezes caio neste pecado. Às vezes eu faço isto e ainda não estou onde eu queria estar. Mas Ele fez mesmo tudo. Está pago. Eu estou perdoado mesmo. Completamente. Sim. Eu obtenho vida plena. No grito dele ao expirar, como diz o cântico. No grito dele ao expirar, obtenho vida plena. Está consumado. Vamos, queridos irmãos. Vamos até Jesus assim. Sempre. Continuamente. Arrependemos, confessamos o pecado. Temos de dar nomes às coisas. Vamos até Jesus. Confiamos que Ele já pagou esse preço. Abandonamos o pecado e caminhamos. Decidimos caminhar em obediência. Se nós lemos o versículo 9, invertendo a ordem, usando outras palavras, invertendo a ordem que está estabelecida aqui no versículo 9, em que ele diz, aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados, que já aconteceu. Mas se invertermos, aquele que se lembra, aquele que está consciente do Evangelho, aquele que vive consciente daquilo que Jesus fez, ele vê claramente, ele não é cego. Ele já foi iluminado. Ele vê além das circunstâncias, ele vê além das pessoas. Ele esforça-se por viver esta vida descrita aqui do versículo 5 ao versículo 7. Aquela fé que já tem a pessoa que se lembra, que sabe o Evangelho, que sabe o que foi feito por ela. Ela faz estas coisas. E graças ao nosso Deus que Ele não nos deixa dependentes de nós mesmos para fazermos o trabalho. Graças a Ele. Porque estaríamos perdidos se fosse só dependente dos nossos esforços. Nós não ganhamos a salvação por fazer estas coisas que estão aqui. Não ganhamos a salvação por associar à fé a virtude, por sermos pessoas que primam pela excelência ou pessoas que desejam conhecer, desejam crescer no conhecimento ou que se dominam a si próprias. Isso não nos salva. Essa não é a ordem em que as coisas acontecem. Porque vejam no versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Isto é a nossa parte, é o que temos de fazer. Procurai com diligência cada vez maior. Fazer o quê? Confirmar a vossa vocação e eleição. São obras de quem? Quem é que chamou? Quem é que elegeu? A obra foi feita. Ele chamou.
Ele elegeu. O que é que nós temos de fazer? Procurar com diligência confirmar isso que já aconteceu. Demonstrar aquilo que já somos. A nossa parte é procurar confirmar isso. Com diligência cada vez maior. Esforçar-nos por isso. Pensem, o que é que isto pode significar na minha vida? Vamos aplicar cada um às nossas vidas. O que é que pode significar eu procurar com diligência cada vez maior? Eu esforçar-me no meu dia-a-dia, eu esforçar-me semanalmente para que eu confirme que sou filho de Deus. Eu já o sou. Mas a palavra chama-nos a confirmar. Vive de maneira em que isso seja visível. Em que tu manifestes isso. E há uma palavra que eu quero deixar para vocês como igreja também. Não pensemos que esta tarefa é uma tarefa em que é cada um por si. Eu não estou aqui a trazer esta palavra a dizer cada um vá para a sua casa e esforce ao máximo e passe o tempo todo fechado em casa a tentar ser mais santo ou ganhar mais conhecimento bíblico, ou seja o que for. Meus queridos irmãos, querida Igreja Congregacional de Lisboa, esta também não é uma tarefa exclusiva do pastor, esta não é uma tarefa exclusiva do Luís, não é uma tarefa exclusiva dos presbíteros, da restante liderança. Esta é uma responsabilidade de toda a Igreja, de todos os membros da Igreja, de se encorajarem, de se exortarem uns aos outros. Eu gostava de fazer uma leitura convosco na Carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 10. Para vos relembrar que a própria palavra de Deus já nos encoraja a fazer isto, a viver desta maneira, a dizer que o trabalho não é exclusivamente do pastor, nem é exclusivamente da liderança. Hebreus 10, 23 a 25. Ele está a falar para todos os leitores desta carta. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Toda a igreja está a ler isto. Todos os leitores da carta estão a ouvir e estão a perceber. Vamos considerar-nos, vamos ter em conta uns aos outros para nos estimularmos. Vamos estimular-nos uns aos outros. Vamos viver nos nossos dias, quando nos encontramos, quando estamos à distância e mandamos uma mensagem, fazemos um telefonema, oramos uns pelos outros. As nossas conversas no final do culto, as nossas conversas quando nos encontramos durante a semana. Vamos considerar-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor. Meu irmão, eu quero que tu cresças em amor, eu quero que tu cresças mais à imagem do Senhor Jesus Cristo. Minha irmã, eu quero que tu desenvolvas, tu cresças à imagem do Senhor Jesus Cristo. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Já nesta altura havia alguns receios de serem associados, havia a tentação de não se congregarem porque a vida estava difícil. E o escritor aos Hebreus está a escrever a um grupo que estava a sofrer e que estava a escolher, estava inclinado a voltar às práticas judaicas para ter a vida aliviada, de certa maneira. E ele está toda a carta dos Hebreus a dizer: Jesus é melhor. Permanece. Como é que tu permaneces? Junto com os teus irmãos. Encorajem-se uns aos outros. Façamos admoestações. Preocupem-se uns com os outros. Preocupem-se com o pecado uns dos outros. Façam aquelas perguntas duras, difíceis, que às vezes precisam de ser feitas. Na intimidade. Não temos de trazer as coisas todas a público. Precisamos de ser sábios. Mas também precisamos de intimidade. Precisamos de relacionamentos verdadeiros, profundos, em que nós podemos abrir o coração e dizer: eu pequei. Eu caí nisto. Ajuda-me
caminha junto comigo, para que eu cresça à imagem do meu Senhor que me salvou. E depois é interessante que o versículo 25, ele acaba a dizer: façam isto, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. É muito fácil a gente olhar para as notícias hoje em dia. Algumas pessoas têm essa tendência a dizer: isto é mesmo o fim dos tempos. Isto é mesmo. E não vou entrar nessa discussão. Mas é fácil nós dizermos: não, agora é que é isto. Está mesmo para terminar. Estamos mesmo próximo do fim. Então, tanto mais quando vemos que o dia se aproxima, vamos fazer admoestações. Vamos viver juntos uns com os outros. Este dia aqui, que algumas Bíblias colocam em letra grande e que é geralmente sempre associado ao dia em que o Senhor Jesus Cristo será manifestado e voltará. Este dia lembra-nos de outro fruto que vem do conhecimento de Jesus Cristo. É o derradeiro. É a grande recompensa. Vamos voltar lá para terminar a carta de Pedro. É o último versículo, o versículo 11. 2 de Pedro 1:11. Este dia lembra-nos esta grande recompensa que nós temos. Podemos pegar no versículo 10 ainda. Ao viver desta maneira, ao nos encorajarmos uns aos outros e a vivermos, a procurar confirmar esta vocação e eleição, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira, versículo 11, é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Reino eterno. Gravem estas palavras. É um reino eterno. Seja o que for que estás a passar. Seja desânimo, seja doença, seja cansaço, seja pecado. Muitas vezes estas coisas misturam-se todas. Seja culpa que carregas. É temporário. Vai passar. Não sabemos quanto tempo dura, mas vai passar. Mas o reino é eterno. Esse não passa e é lá que nós temos de pôr os nossos olhos. Foi dito pelo profeta Oseias que haveria um tempo em que o povo de Deus se voltaria para ele e buscaria a sua face. Como nós lemos hoje de manhã, Salmo 105. Lá o profeta Oseias, no capítulo 6, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o sol nascente, que nasce todos os dias, a sua vinda é certa. Ele virá a nós como a chuva, como a primeira chuva que rega a terra. Esta é a âncora da nossa alma. Esta é a esperança inabalável. Então, queridos irmãos, nós vamos lembrar estas dádivas que nós recebemos. Pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lembrar tudo aquilo que nós recebemos. Tem-nos sido doadas todas as coisas para uma vida abundante, uma vida de devoção a Deus, em união com o Senhor Jesus Cristo pelo Espírito Santo. E vamos prosseguir em conhecê-lo frutificando. Já recebemos, vamos dar frutos daquilo que nós somos, até que Ele volte. Amém? Vamos orar. Aquilo que nós já recebemos, Senhor, aquilo que nós somos, pela fé, pelo arrependimento dos nossos pecados e pela fé, ó Pai, no Teu Filho e no sacrifício do Teu Filho na cruz. Tudo aquilo que nós somos e já recebemos, grava cada vez mais nos nossos corações. Que vivamos com esta consciência, Senhor, diariamente. Que vivamos vidas que produzem o fruto que vem deste conhecimento. O conhecimento da morte, da ressurreição e da ascensão do Teu Filho. Com os olhos postos no dia em que Ele vai voltar. Ou no dia em que Tu nos vais levar até Ti mesmo, Senhor. Faz isto nesta querida igreja. Nestes queridos irmãos.
Faz isto, Senhor, neste 112º ano que começa para esta igreja agora, Senhor. Faz isto na vida do teu povo aqui. Glorifica-te no meio da tua igreja, para a tua glória, para a nossa edificação e satisfação. Pelo poder do teu Espírito e em nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém.